Fala aí, galerinha, mais um vídeo pra vocês. Bom, esse videozinho aqui, né, eu já falei pra vocês sobre o assunto de migrations. Eu vou estar criando uma migrations pra vocês. E pra aproveitar o código da aula passada, né, nós paramos aqui e vamos criar uma tabela já com o comando aqui pra vocês, né. Vocês vão ver na prática o que vai ser um ORM, como é que o ORM vai funcionar aqui, né. E enfim, é isso. Bom, só voltando aquele código da aula passada, galera. Nessa database URL aqui, eu tinha botado ela entre aspas assim. Então, nas duas partes. Aí daí vocês excluem. E também eu tinha escrevido, depois que eu fui ver, eu tinha escrevido eu falei pra vocês que era DB e escrevi BD aqui. Mas é DB mesmo, que é DB, entendeu? Mas enfim. E também eu troquei a imagem do MySQL que nós estávamos usando naquela 5 lá, só que eu botei 8 porque para não dar treta aqui, né? Porque aqui tá usando uma versão 8.0 também. Aí eu botei a versão 8 aqui só pra ficar um pouquinho mais condizente. Mas enfim, vamos dar seguimento aqui. E bom, galera, nós vamos aqui criar uma tabela chamada usuário. Como é que a gente faz isso no Symfony? Tem duas maneiras, né? A gente aqui na entidade, a gente cria aqui na mão mesmo, né? usuário.php, mas também tem como a gente usar o comando, que é php espaço bin barra console make user. O que esse comando vai fazer? Esse comando vai criar um usuário. A gente bota aqui usuário. Você clica. Você quer que via Doctrine? Sim, que é para conectar com o nosso banco de dados. Essa aí aqui fala qual que vai ser. Deixa eu ver. Sua propriedade terá que ter um unique. O que vai ser unique aqui? Por padrão já vem e-mail. Dá para você botar o username, mas eu vou deixar por padrão e-mail. Então, clico Enter. Sim, aqui tá falando a parada de hash, da senha do usuário já ir com hash. Então sim. Beleza. Ó, criou a nossa migration automaticamente. Aqui ó, sucesso. Pan, make, beleza. Onde que nós vamos encontrar esses caras aqui? Na entidade aqui, né? A gente clica. Aqui vai estar o usuário. E aqui nosso repositório também. Mas depois a gente entra nele. Aqui ó. Vamos estar conhecendo um pouco. Usuário, como é que essa classe vem? Vem estendendo essas interfaces aqui, né? Mas enfim, aqui ó. Esse ORM aqui é daquele que eu expliquei pra vocês. Orientação do objeto lá, né? Que se mapeia com o nosso mundo orientado a objetos, ao nosso mundo relacional. Aqui tá definido. Aqui define a coluna, né? Esse atributo aqui. A coluna. Esse segundo cara aqui, ó, RM generate value, quer dizer que esse cara aqui vai como é o ID é uma coisa única, certo? Aí e também toda vez que, por exemplo, vou criar um usuário, a gente não precisa setar o ID, a gente não precisa colocar o ID porque ele vai ser gerado automaticamente. Então esse cara aqui é para ser gerado automaticamente quando você define esse atributo aqui, generate value. E aqui é para identificar que é um ID. Os outros não precisam identificar só o ID. Os outros, por exemplo, e-mail. A gente bota o RM column, porque a gente vai estar criando uma coluna. Essa coluna vem com o quê? Com e-mail, certo? E aqui define uma propriedade length com 180 caracteres, só que aí a gente deixa. E esse carinha aqui, galera, interrogação aqui, quer dizer que ele pode ser null label e tá definindo null. Só que eu fico a pergunta, o ID pode ser null? Não, né? Então, o ruim de criar automático assim comando, que ele já vem com umas coisas aqui que isso aqui, porque isso aqui a gente tem que excluir, porque o ID não pode ser nulo. O e-mail é único, certo? Então, o e-mail pode ser nulo? Não, né? O e-mail não pode ser nulo. Certo? Beleza? Aqui vem com as roles, né? Essas roles aqui são os papéis do usuário. Porque o usuário ele pode ser um role user, que é um usuário comum. Ele pode ser um role admin. Se vocês forem na security
Ctrl P ali para PC, né? Security e Emon Packages, que vai estar aqui, ó, acesso controle. A gente aqui é meio que esse cara aqui, ele define que a gente pode as rotas que de um ADM e de um usuário comum. Por exemplo, aqui ó, role user e role admin, igual eu falei. Esse cara aqui. Bom, beleza. O que nós vai fazer? Nós vamos fazer, né? Nós vai fazer. Matei o português aqui, beleza. A senha aqui, a senha ela também não pode ser nula, né? A senha do usuário não pode ser nula, né? Não faz sentido. Escolher aqui isso aqui. Get ID, é para pegar o ID aqui, pode ser, nunca vai ser nulo, né? Get email nunca vai ser nulo também, né? Beleza. Get user identify. Esses caras aqui já é o que são gerados, tá, galera? Mas enfim, que é para serializar. Get password a gente pode tirar isso aqui, que isso pode ser nulo. Beleza. E show de bola. Mas esse negócio que a gente essa criação que a gente fez comando, nós podemos também vir aqui na entidade e criar qualquer entidade. Por exemplo, a gente pode fazer uma entidade aqui na mão, tipo, vamos criar uma entidade aqui, galera, só pra vocês verem que dá pra que eu consigo criar uma entidade também na mão. A gente cria aqui, por exemplo, uma entidade chamada deixa eu ver. Rapaz, deixa eu ver. Post. Certo? Beleza. Aí esse cara aqui vai ter que ter. Depois a gente vai ligar ele com o repositório, mas enfim, nós não precisamos implementar esse cara aqui, né? Porque ele não é usuário, mas o que esse cara aqui ele pode ter? A gente vem aqui e define column, column, beleza. É isso mesmo. É o RM column, na verdade. Deixa eu voltar aqui. O RM, traço. Aí a gente define a coluna aqui. Vou criar duas tabelas. Aqui é outra tabela que eu tô criando. Column, certo? Espera aí. RM column, certo? Deixa eu ver se eu preciso importar mais alguma coisa. Use, beleza. A gente tem que só importar esse cara aqui, certo? E private, eu só vou botar só o título do post aqui. Private string título, certo? E isso aqui, beleza. Aqui vai estar reclamando porque a gente não está usando, né? Mas beleza. E também a gente vai colocar a questão lá do ID, galera, certo? ORM ID RM barra generate value e private int id, certo? Acho que tá faltando só mais. Deixa eu excluir esses caras aqui. Aí aqui, e também faltou definir a coluna, ORM traço column, certo? Beleza.
Aqui eu não vou colocar quantos caracteres porque tem. Quando eu não coloco nada e é uma string, por padrão já vem por 255. Por isso que eu não preciso botar aqui, 255. Igual o e-mail aqui. Se a gente quiser excluir isso aqui e deixar só o rm column, ele vai pegar por padrão a quantidade de caracteres 255, né? Mas, enfim. Vou deixar lá do jeito que tá lá e aqui assim. Aí a gente pode, nós podemos fazer aqui, né? PubF get id igual tava lá. Não int. Beleza. Turn this id. Show. E um método chamado get título, certo? Que vai me retornar meu título e é uma string. E um título de um post não pode ser nulo, né? A gente vem aqui, retorno, diz título, certo? Beleza. Tá me reclamando o que, meu filho? ORM column. Por que tá reclamando? Tá reclamando por que, meu filho? Escrevi errado. Eu escrevi errado. Show. Beleza. Criamos minha entidade post aqui também. E agora nós vamos estar criando um repository para ele. Que nesse cara aqui, galera, eu até abri aqui para vocês. O que esse cara aqui nós fazemos nele? A gente pode criar métodos para salvar o nosso usuário, né? Deixa eu criar um método aqui, PubF salvar. Que esse salvar ele vai fazer? Ele vai receber um usuário e vai me retornar um usuário também. O que a gente vai fazer? Tem um cara aqui no chamado get entity manage, e para a gente salvar um usuário aqui no Symfony, a gente usa o persist e passa o nosso usuário. Beleza? Aqui vai persistir o nosso usuário. Agora quem de fato vai salvar no banco de dados vai ser esse cara aqui, o flush. A gente não precisa passar nada. Agora tá reclamando ali porque falta eu retornar o meu usuário, certo? Show. Criei um método salvar aqui só pra vocês verem, né? Mas enfim, vamos criar o nosso repositório aqui de post, né? Post repository. Post repository. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Post, beleza? Beleza, tá certo. O que esse cara tem que ter, galera? Esse cara eles tem que estender desse service entity repository. Extend service entity repository. Beleza. Aí ele tem que ter essa, e esse tem que ter esse métodozinho assim do construtor aqui. E boas. PubC. Que esse método. Show. Vou botar aqui que fica mais fácil. Me ver. Mas beleza. Que esse método que vai estar recebendo no construtor? Manager. Interface. Vai receber um manager register do Doctrine. Deixa eu ver. Não, é desse cara aqui, persist.
é esse user persist key, doctrine, persist manager, beleza. E que é parent, beleza? Construct. Opa, o tipo é esse. Register. Não. Registre. Vou botar lá só para ficar mais padronizado. Registre. Beleza. Recebe esse cara. E a classe aqui que a gente espera que vai ser post class. Show. Ponto e vírgula no final. Eu não vou estar criando nenhum método não, mas aqui a gente pode fazer aquele mesmo método também, galera, um método de salvar que eu criei. Para isso que faz, mas o que acontece? Quando a gente for salvar o nosso usuário, a gente dá um new no usuário, só que a gente também recebe, a gente chama o nosso usuário repository e esse cara que vai ficar responsável por salvar o nosso usuário, entendeu? Não a própria classe usuário. Beleza, criei aqui para vocês e também eu esqueci de mostrar quando a gente criou, não, a gente não criou a migration ainda, beleza, já dá pra nós criarmos, não, já ia me esquecendo, a gente na entidade a gente tem que fazer igual aqui, ó, a gente tem que ORM entity e passar qual que ele vai estar recebendo, galera, no post. Repository class, e qual vai ser a classe? Não vai ser usuário, vai ser post repository. Pronto, agora sim, certo? Beleza. Agora, pra gente criar nossa migration, nosso versionamento, para quem não está utilizando Docker, você usa esse comando aqui, ó. Vai ser o mesmo comando também. PHP bin -console make migration. Só que no meu vai dar erro, por quê? Porque não, eu tô usando o Docker. Só que se você não estiver usando Docker, esse comando aqui, vocês vai rodar esse comando aqui para gerar a migration e o outro comando também para salvar no banco de dados. Mas como é que faz para, igual nós estamos, quem está utilizando Docker tem que fazer o que? Tem que dar deixa eu ver, eu vou precisar do compose emo só para a gente tem que dar um docker composer opa, estão ligando aqui para mim, foi mal. A gente precisa de um docker composer exec de forma interativa. A gente vai passar o nome do nosso container web, certo? E vai rodar o comando php bin -console make migration. Beleza? Aí, ó, que gerou nossa migration. Se você dar Ctrl clique, não faz eu passar vergonha, tinha que entrar na migration, porque não tá entrando. Não, acho que não. Que não criou. De doido, hein? Achei que dando Ctrl clique, mas beleza, enfim. Se você vir aqui no migration e ver aqui, ó, criou, acabou de criar, ó, 2025, cria na data de hoje. E o que esse cara faz aqui? Cria os malucão aqui, ó. Cria o método up, que vai criar aqui, ó, create tab, ele post, aí indate, auto increment, not null, título, not null, não pode ser nulo, primary key. E também deixa eu ver, create tab e cria nossa tabela usuário, viu? E também tem a função de DAO também, se a gente quiser dropar nossa tabela, beleza?
Agora, com a migration criado, se você for lá na banca de dados e tentar procurar nossas duas tabelas, você não vai encontrar, porque esse aqui só cria essa migration. Agora, para a gente popular no nosso banco de dados, criar no nosso banco de dados, é esse comando aqui, ó. Lembrando, se você não está usando o Docker, não precisa usar esse cara aqui. Você só usa a partir do PHP bin console, certo? PHP bin console doctrine migrations migrate. Escrevi errado. Migrate. Clicou Enter, vai mostrar um aviso que vai criar lá, e você só dá Enter e pronto, galera. Não, você tem certeza que quer continuar assim, beleza. Sucesso, migration verso criado. Aí se a gente agora nós indo, nossa, meu português. Agora com nós indo aqui no nossa conexão aqui, dá só um F5 para atualizar aqui, beleza? First step, databases, beleza? Tabelas, aqui, pronto. Usuário, poxa, nossas tabelas estão criadas sem eu escrever nenhuma linha de SQL, certo? E você vê que é bem mais fácil assim, galera, trabalhar com Doctrine. A gente escreve menos SQL do que a gente imagina. E basicamente é isso. Se você for aqui no... Deixa eu criar um SQL aqui. Script. Desk post, que foi aquela que eu criei. O que vai ter? Campo ID, ele é inteiro. E vai ter o nosso título lá. E o que eu falei, se eu não especifico quantas caracteres vai ter, igual eu só botei aqui, ele já vem pro padrão 255. Show? Primary key, né? O ID primary ID e beleza. Ele é auto increment, ou seja, quando sempre deixa eu criar um post aqui, create opa, eu tô doido, insert into post título, beleza, values, beleza, teste criado. Agora só dar um select all from post, e aí, criado, galera. Entenderam? É bem simples, bem simplão, mas é isso. Agora, para vocês, pratiquem fazer isso aqui, cria seu projetinho aí, faz aí, não só veja o vídeo. E é isso. Minha dica é que você assista o vídeo primeiro sem fazer nada, depois tenta fazer você sozinho. Se você não conseguir, volta no vídeo e vai vendo por partes e fazendo ao mesmo tempo. E é isso. Espero que vocês gostam desse. Espero que vocês deixem um like nesse vídeo. E espero que vocês também entendam. Dúvidas, vocês mandam lá. Sugestões de melhorias também podem mandar lá, galera. E é isso. Valeu, tamo junto.